assistir? Então vai lá. Vou gravar, hein? Começamos aqui, ó, só 8 minutos depois. Então só paramos 1h08, hein? Então vamos lá. Aqui o que acontece? No estado de agregação sólido, as moléculas elas vibram, certo? Elas estão vibrando. Só que elas não saem do lugar. Vocês podem perceber que elas vibram, mas elas não saem muito do lugar. Elas ficam sempre numa mesma região. Então acompanha uma molécula aqui, ó. Você vai ver que elas não vão descolar uma da outra e elas mantêm o formato, certo? Então, tudo que está no estado sólido tem essa característica aqui. Eles mantêm um formato fixo. Quem está no estado sólido tem uma forma fixa. E eles mantêm essa forma fixa através da união aqui entre os átomos. Tá bom? Deu uma caída aqui no negócio aqui. Uma beleza. Mantém o estado fixo. Se eu começo a aumentar a temperatura, ó, que é aquecer, ó, vou botar um pouquinho de fogo aqui. O que aconteceu com as moléculas? Opa, respira um pouquinho. Volta. O que aconteceu? Espera aí. O que aconteceu com as minhas moléculas aqui, pessoal? Elas perderam o formato, elas adquiriram o formato do recipiente. Né? Vocês aprenderam que 0 graus Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin, né? Aham. Tudo bem? Então aqui está 294 Kelvin, que é a mesma coisa que 21 graus Celsius, tá vendo? Então a água a 21 graus Celsius, ela tem um formato líquido. O líquido, ele toma o formato do recipiente onde ele está. Então ela está no formato do vaso. Só que ela não ocupa ele inteiro, né? Fica aqui no fundo. Ela ocupa o formato do recipiente onde ela está. Se eu continuar aquecendo a mais de 100 graus Celsius, ó, quando eu aqueço mais, o que acontece com as minhas moléculas? Elas vibram com maior energia. O que isso quer dizer? Olha lá, olha o estado sólido, abaixo de 0 graus Celsius. Está no estado sólido. Quanto menor a temperatura, mais fixo fica. Tá vendo? Esse aqui é o formato sólido. O que acontece no formato sólido? Elas estão vibrando com algum tipo de energia. O estado sólido ele tem essa energia aqui. E ele mantém o formato fixo. Tá vendo? Se eu começo a aquecer, o que começa a acontecer com as minhas moléculas? Elas começam a vibrar com uma maior energia. Elas vibram mais rápido. Agora que está 11 graus Celsius, está no estado líquido. Perdeu a forma, tomou a forma do recipiente. Quando eu aumento a temperatura acima de 100, o que vai acontecer? Está acima de 100 graus Celsius, né? O que vai acontecer com as minhas moléculas? Elas vão começar, a água vai começar a evaporar. E aí, quando ela está na forma gasosa, ou seja, na forma de vapor, o líquido, né, que virou gás, ocupa todo o volume do recipiente agora, beleza? Agora que ele é um gás, ele não está só na parte de baixo aqui. E a forma que ele ocupa é a forma total do recipiente, não só a forma aqui embaixo, mas é o total, tudo bem? Ele se espalha por todo o recipiente. E vocês podem ver que ele gira com uma velocidade muito maior, que eles vibram com uma velocidade muito maior. O que significa? Que quando ele está na forma sólida, a energia dele é baixa. Ele precisa ganhar energia para passar para o estado líquido, ganha energia na forma de calor e ganha mais energia ainda na forma de calor para passar para gás. Agora, se eu estou na forma gasosa, né? A 263 graus Celsius, está na forma gasosa. Se eu quiser que volte a ser líquido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resfriar. Então, eu tenho que tirar a energia, ó. Quando eu resfrio, eu estou tirando energia do sistema. E aí vocês vão ver que as minhas moléculas vão começar a perder energia, vão começar a girar menos rápido, né? A vibrar menos rápido, e vão começar a cair de novo, beleza? Voltando para o estado líquido. Fechou? Se eu tirar mais energia ainda, elas vão se agregar no estado sólido, beleza? Olha só, a energia aqui vai caindo cada vez mais devagar. Por quê? Quando eu chego a menos 273 Kelvin, é o zero absoluto, né? Para física. No zero absoluto, né? Essas partículas aqui quase não têm vibração, tá vendo? Muito perto do menos 273,
essas partículas aqui quase não têm vibração. A gente não consegue chegar no zero, tá? Não existe uma ausência de vibração na matéria. A gente não consegue chegar no zero. O máximo aqui que dá no nosso sistema é 1 Kelvin. Não dá para chegar no zero Kelvin, que corresponderia a menos 273 graus Celsius. Deu para entender o que que acontece com essas coisas? Deu. Tá? Então aqui tem mudança de fase, pressão, temperatura também aqui, ó, menos 259 graus Celsius. Eu vou pôr da água aqui. Olha o neônio aqui, a menos 259 graus Celsius. O neônio, né, que é um gás, ele está na forma sólida, beleza? No estado sólido. À medida que eu começo a aquecer o neônio, ele vai passando para a fase gasosa, né? Ele passa primeiro para líquida. Ele está aqui ainda na forma líquida, né? Ele ainda não evaporou totalmente. Mas se eu continuar aquecendo, aí ele passa para a fase gasosa. E o que que acontece, ó? À medida que eu vou aumentando a temperatura, o que que acontece com a minha pressão? A minha pressão vai aumentando também, beleza? Ó, então quais são as formas que eu tenho de aumentar a pressão? Ou eu aumento a temperatura do gás, que está contido aqui, beleza? Ele põe aqui o diagrama de fase também do gás, tá? O sólido, líquido, gasoso aqui, tá bom? Tem um ponto aqui que a gente chama de ponto triplo, que é onde essas temperaturas aqui vão coexistir, né? Tá? Mas é isso, tá, pessoal? Eu posso aumentar a pressão se eu aumentar a temperatura, ou posso aumentar a pressão também colocando mais gases aqui, ó. Se eu colocar mais gases, cadê? Não dá pra pôr, não? Ele põe, mas ele põe muito pouquinho, né? Aí eu consigo aumentar também a pressão. Fechou? É isso, galera. Olha só, tá segurando aqui com o dedo, né? O que acontece se eu aumentar muito a temperatura? Vamos ver aqui o que vai ser. Será que chega uma hora que explode? Sei lá. Será? Tá chegando no final aqui da pressão. Se chegar no final, acho que deve explodir, hein? Eita, tá indo mais. Vamos ver. Se chegar no final da pressão, acho que ele explode. Explodiu, vazou meu gás. Então é assim que funciona, galera. Basicamente a explicação é mais ou menos essa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de temperatura que a gente possa ver. Às vezes com relação à transferência de calor, não sei se tem aqui, formas de energia e transformações, gases, lei de Coulomb, ondas, propriedades dos gases. É, não vai ter não. Deixa aqui, ó. Difusão, estados da matéria, formas de energia, interações atômicas, propriedades dos gases. É só isso mesmo. Vamos ver se aqui que tem. Na minha época não tinha isso aqui não, hein, galera. Na minha época era punk, a parada era bem ruim de estudar esses trem aqui. Dá pra pôr um gás aqui, ó. Ele cola. Que doido, cara. É muito massa esse negócio. Aqui eu não vou pôr, não. Então tá, chega de vacilo. Eu acho massa esses negócios. Eu vou pôr aqui pra gente fazer as questões que estavam lá agora, tá bom?
Olha só, galera, a pergunta que ele faz aqui, ó. As forças de coesão entre as moléculas de uma substância são mais intensas no estado gasoso do que no estado sólido e líquido, em virtude de maior agitação. São menos intensas no estado sólido que no estado gasoso e líquido, em vista da estrutura cristalina. Não dependem do estado de agregação da substância, têm maior intensidade no estado sólido e menos intensidade no estado gasoso, ou têm intensidade desprezível no estado sólido. As forças de coesão entre as moléculas são as forças que mantêm as moléculas unidas, né? A gente já estudou elas, eu acho, se não me engano, são aquelas forças de Van der Waals, forças de Long, de polo induzido. A gente não estudou isso? Aham. Então, são as forças que mantêm o material, os átomos unidos. Tudo bem? No estado sólido, essas forças, elas são mais fortes. Os átomos estão mais próximos uns dos outros e essas forças, elas são mais fortes. Eles vão estar numa estrutura que a gente chama de estrutura cristalina. À medida que eu forneço energia para a matéria, vamos supor, para a água, né? A água está lá no estado sólido. Quando está no estado sólido, tem uma forte ligação entre os átomos. Quando eu forneço calor, ou seja, quando eu forneço energia para a água, ela começa a derreter e virar líquido, né? E aí ela perde o formato. Por que que isso acontece? Porque a energia que eu dei é suficiente para quebrar um pouco as ligações existentes entre os átomos. E eles ficam um pouco mais afastados. E eles podem se movimentar de maneira livre, tá? Então, no estado sólido, o átomo está lá, paradinho no lugar fixo. No estado líquido, como ele tem uma quantidade de energia maior, né, ele se desprende um pouco dessas forças intermoleculares. E ele consegue ficar um pouquinho mais livre. Se eu fornecer mais energia, aí eu quebro de vez, né, essa ligação entre os átomos e ele passa para o estado gasoso, né? Então, no estado gasoso, não tem aquela força entre os átomos, né? Porque eles estão num estado de energia maior, tá bom? Então, a maior força é quando está no estado sólido. As menores forças intermoleculares é quando está no estado gasoso. Então, tem maior intensidade no estado sólido e menos intensidade no estado gasoso. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Deu. Então tá. O outro 11 aqui, ó. Um sistema isolado termicamente do meio possui três corpos. Um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram, né? Então, podemos concluir que o corpo de cobre também aumentou a temperatura. O corpo de cobre ganhou o calor do corpo de alumínio e cedeu para o corpo de ferro, né? O corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu o calor do corpo de ferro. O corpo de cobre permaneceu com a mesma temperatura ou o corpo de cobre diminuiu sua temperatura? O que acontece, galera? Se a temperatura dos dois aumentou, é porque alguém tem que ter fornecido calor para eles, né? Como é que a temperatura de um corpo aumenta? Quando eu forneço energia para ele na forma de calor. Aí ele pega esse calor e aumenta a energia interna dele, né? O que é a energia interna? É a soma das energias de todos os átomos que tem aquele corpo, né? Como os átomos, quando ele recebe calor, os átomos dele vão começar a vibrar com maior velocidade, né? Então essa energia interna está relacionada a essa velocidade com que os átomos vibram, tá bom? E quando eles vibram com maior velocidade, aumenta a temperatura, beleza? Sim. Mas para alguma coisa aumentar de temperatura, tem que ter recebido calor. Então, se tanto o alumínio quanto o ferro aumentaram de temperatura, é porque eles receberam calor. E receberam calor de quem? Receberam calor do cobre, beleza? Se o corpo de cobre forneceu calor para o corpo
de ferro e alumínio, teve uma troca. Tem alguém que perde e alguém que ganha. Esse cara aqui vai fornecer calor para o outro aumentar a temperatura, consequentemente, ele tem que diminuir a temperatura dele. Então, o corpo de cobre, ele diminui a temperatura dele para que, né, a energia passe para o alumínio e para o ferro. Tá Mas bom? eles não têm que entrar em equilíbrio térmico? Tem que entrar em equilíbrio térmico. Então, vamos pensar assim. Isso aqui é um chute, tá? É um chute, é um chute. Vamos pensar que aqui, eu não sei mais ou menos como é que funciona. Aqui a gente tem o cobre, aqui a gente tem o alumínio e aqui a gente tem o corpo de ferro, tá? Vamos pensar que o ferro aqui estava a 30 graus Celsius. O alumínio aqui estava a 15 graus Celsius. E o cobre aqui estava a 50 graus Celsius. Beleza? Depois, né, eles vão juntar todos esses três corpos para que haja troca de calor entre eles. Então está aqui o cobre, o alumínio e o ferro. Beleza? Aí eles vão chegar numa mesma temperatura. Então vamos supor aqui que o calor que o cobre forneceu serviu para aumentar a temperatura de todo mundo. O alumínio, então, vai chegar, sei lá, a 35 graus. O ferro também vai ter que chegar a 35 graus. E o cobre também vai ter que chegar a 35 graus. Se esse aqui é o mais quente, o alumínio aumenta de temperatura e o ferro aumenta de temperatura. Mas para isso acontecer, alguém tem que perder calor, fornecer esse calor. E quem perde é o cobre. Está todo mundo na mesma temperatura, né? O alumínio e o ferro aumentou. Alguém tem que perder, é o cobre. Beleza? Isso aqui é um chute, tá? Eu não sei se acontece exatamente dessa maneira aqui, né? Porque cada corpo tem uma propriedade que chama capacidade térmica ou calor específico, né? Que é a quantidade de calor que ele vai receber para alterar a temperatura dele em 1 grau Celsius. O professor falou isso para vocês? Que é calor específico? Acho que sim. Então, o que é calor específico, né? Por exemplo, a água, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer o seguinte, isso, que para alterar ah, a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, né, eu gasto 1 caloria. Para alterar a temperatura, para variar a temperatura da água em 1 grau Celsius, né, de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu gasto 1 caloria. Mas cada material tem um calor específico diferente. Então, pode ser que o alumínio, recebendo o mesmo calor que, sei lá, recebeu o ferro, ele consiga aumentar muito mais a temperatura dele, ó, de 15 para 35. Enquanto o ferro, né, para mudar de temperatura, tem que absorver mais calor. Então, de 30, ele foi só para 35, né? Tem corpos que variam a temperatura mais rápido e corpos que variam a temperatura mais devagar. Ah, professor, então dá um exemplo melhor que esse. Quando você está na praia, né? Você está lá na praia. Você tem o seguinte, ó. Tá lá a sua praia e aqui, né? Vai ter cadê? Aqui vai ter o mar, né? Beleza? Tá o mar aqui. Aqui a gente tem o quê, pessoal? Aqui a gente tem a areia, certo? O mesmo sol está chegando nos dois, beleza? É o mesmo sol. Esse sol podia ser amarelo, né? Como é que tem o sol amarelo aqui? Vamos lá. O mesmo sol aqui está chegando para os dois. Quer dizer que está chegando aqui a mesma quantidade de energia. Tudo bem? Como uma coisa está muito próxima da outra, está chegando aqui a mesma quantidade de energia. Só que aí você vai e pisa na areia. Você sente o quê? Você sente que a areia está quente, né? A areia está pegando fogo. E aí você vai nadar na água. O que você sente? Você sente frio, né? Para a mesma quantidade de calor que está chegando do Sol, a mesma quantidade de energia que está chegando do Sol, um corpo variou de temperatura muito mais rápido, que é a areia, e o outro varia de temperatura muito devagar, que é a água, tá bom? Por que que isso acontece? Por causa dos calores específicos dele. Então, o calor específico da areia aqui, que a gente chama de Czinho, da areia, ele é baixo. O que que isso significa? Que uma pequena quantidade de calor que ele recebe
já altera muito a temperatura dele. Agora, o calor específico da água, ele é alto, né? O que isso significa? Que a água precisa receber uma grande quantidade de calor para poder variar a temperatura dela. Então, a água varia a temperatura mais devagar. Quando que a água vai ficar quentinha? Lá no final do dia, depois que pegou um dia inteiro de sol, aí que ela vai ficar um pouquinho morninha. E lá no final do dia, a areia começa a ficar o quê? Geladinha, né? O sol diminui, a areia não está recebendo mais aquela quantidade de calor, então ela varia a temperatura dela muito rápido, ela esfria rápido. Então a areia que tem um calor específico baixo, ela varia a temperatura muito rápido, seja para esquentar muito rápido ou para esfriar muito rápido. A água que tem um calor específico alto, ela demora para esquentar, mas depois que ela esquentou, ela também demora para esfriar. Né? Então é por isso que acontece aquele fenômeno das brisas marítimas. Então, durante o dia, o que está acontecendo? Eu tenho um ar quente aqui subindo, né? Esse ar quente que sobe gera aqui uma zona de baixa pressão. O que acontece? Esse ar quente sobe, ele é menos denso, né? A densidade do ar muda, ela sobe, deixa como se fosse um espaço vazio aqui. Para compensar, vem a brisa do mar. Então, durante o dia, você fica recebendo aquele ventinho geladinho na sua cara. Beleza? Maravilha. O que acontece durante a noite? O contrário, né, galera? Beleza? Então, durante a noite, onde é que vai estar quente? Onde é que vai estar quente? É na água que vai estar quente. É na água. Fechou? Então, como a zona de baixa pressão é aqui, aí a minha brisa vem do continente. E essa areia vai estar o quê? Geladinha. Fechou? Aí a brisa é do continente para o mar. Deu para Fechou. entender? Aham. Beleza? Aí é a água que está quentinha. Então é isso, ó. Se esses dois esquentam, é porque alguém tem que ter fornecido calor. Esse alguém que forneceu o calor foi o cobre. Se ele está perdendo calor para os outros, ele está diminuindo a temperatura dele. Tá bom? Fechado. Então tá. Deu mesmo para entender? Então é o cobre que diminui a Eu, temperatura. uai. Então é o cobre que diminui a temperatura aqui. Fechou? Viajaram muito na maionese ou não? Deu para prestar atenção? Uai, deu pra entender. Deu? Então, beleza. Então tá. Tem mais coisa de física? Eu mandei Mandou? Eu vou lá os pegar. exercícios. Tá. Assim, eu peguei exercício do livro. Essa parte aí que eu te mandei, eu fiz 2 páginas de exercício desses. Agora, esses roxinhos, eu ia começar hoje. Tá. Esse aqui já é mais avançado, né? Eu não sei se vocês querem a parte de teoria, mas esse aqui já é mais avançadinho já. Mas vamos lá. Oh, Jesus Cristo. Bora, galera. Vamos fazer esses aqui então. Ó, como é que eu faço, né? Como é que eu faço a conversão de Celsius para Fahrenheit? Todo mundo sabe isso aí? Uhum. Uma conversão entre escala termométrica, a gente faz dessa maneira aqui, né? Vocês têm que saber o ponto de fusão e de ebulição da água, tá bom? Nas escalas. Então, você vai por aqui escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Beleza? Aqui graus Celsius, graus Fahrenheit. E aqui é só Kelvin, né? Kelvin não tem grau, beleza? Então, você vai pôr ali, ó, a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá?
é 0 e 100. Para graus Fahrenheit, eu vou pôr só 0 e 100 aqui. Esquisito. 0 graus e 100 graus. Para graus Fahrenheit, vai ser de 32 graus até 212 graus. Fechou? E para Kelvin, vai ser de 273 até 373. Beleza? Como é que eu faço a relação entre as escalas? Aqui a gente vai ter o meio, ó, que é a temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Beleza? A gente sempre vai fazer assim, ó. Então vocês vão fazer assim, ó, meio menos pé dividido por cabeça menos pé. Beleza? Meio menos pé dividido por cabeça menos pé. Ó. Meio menos pé dividido por cabeça menos pé. Fechou? Então, como é que funciona? Ó? Fechou. Eu vou pegar aqui, ó, temperatura em Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32. Beleza? O que fica aqui, ó? Em cima, temperatura em Celsius menos 0, fica só temperatura em Celsius, né? 100 menos 0 vai dar 100. Igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, e 212 menos 32 dá 180. Aí, para melhorar, vocês podem simplificar dividindo por 20 aqui, ó, embaixo, embaixo. Eu posso simplificar o de baixo com o de cima ou o de baixo com o de baixo, nunca na diagonal. Então, o de baixo com o de baixo eu posso, divido por 20. Se eu dividir por 20, 100 dividido por 20 vai dar 5. E 180 dividido por 20 vai dar 9, ó. TF menos 32 dividido por 9. Então, essa é a fórmula de conversão entre temperatura em Celsius e temperatura em Fahrenheit. A outra que vocês vão fazer é temperatura em Celsius e temperatura em Kelvin. Não precisa fazer entre Fahrenheit e Kelvin. Por quê? Se eu te der em Fahrenheit, transforma em Celsius e depois transforma em Kelvin, que é mais fácil do que guardar três fórmulas, tá? Então, a temperatura em Celsius vai ser assim, ó. Celsius e Kelvin agora. Meio menos pé, ó. Temperatura em Celsius menos 0. Cabeça menos pé, ó. 100 menos 0. É igual a TK menos 273. Meio menos pé. TK menos 273. Cabeça menos pé, ó. 373 menos 273. Aí vai ficar assim, ó. Temperatura em Celsius dividido por 100 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por quanto? Por 100 também. E aí vocês vão simplificar, né? Se embaixo está igual, eu posso simplificar. Aí vai ficar, ó, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Como geralmente você quer a temperatura em Kelvin, aí você escreve assim, ó, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, se você quer em Kelvin, você pega Celsius e soma 273. Tem algumas que já ficam muito batidas, tipo assim, ó, 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. Por quê? É 27 mais 273. Vai dar 300, tá? Ou pode vir assim também, ó. É assim, beleza? Essa aqui é muito batida. Sempre 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. Então é só somar 273 e você chega a Kelvin. Tá bom? Aham. Deu para entender então essa questão de escala? Se ele te der uma escala aleatória, tem como você também fazer, tá bom? Se ele te der uma escala qualquer, você consegue fazer, beleza? Ele pode inventar qualquer escala que ele quiser e você consegue resolver, tá? Através disso aqui, ó, meio menos pé dividido por cabeça menos pé. Isso aqui é importante para nós, tá?
Eu faço todas as fórmulas com relação à escala dessa maneira. Então, aqui, ó, para transformar Celsius em Fahrenheit, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí põe a temperatura em Celsius, ó, 400 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. 5 vezes 8 que dá 40, não é? Então aqui vai ser 80, ó. E 9 vezes 8 dá 72. Então vai dar 720. Temperatura em Fahrenheit é igual a 9 vezes 80, 720 mais 32, né? Já passo para o outro lado positivo. Então minha temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 752 graus Fahrenheit. Beleza? Então aqui vai dar 752, ó. Beleza? Deu para entender isso, galera? Deu. Tá tranquilo esse primeiro aí. Tranquilo? Então, se puser a temperatura em Fahrenheit, aí é só substituir aqui, ó. Põe aqui, ó, menos 49, escreve aqui, aí vai ficar assim, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual. Vamos pegar esse menos 49. Menos 49, que eu vou colocar aqui, menos 32 dividido por 9. Então, minha temperatura em Celsius sobre 5 é igual a menos... Aí, quanto que dá 49 mais 32? Vamos fazer se fosse 50 mais 32, ia dar 82, né? Menos 1, que é 49, então vai dar 81 sobre 9. Então, minha temperatura inicial sobre 5 é igual a menos 9, né? 81 dividido por 9 dá 9. Aí 5 vezes 9 é 45. Então, minha temperatura em Celsius é igual a menos 45 graus Celsius. Então, aqui, ó, menos 45 graus Celsius. Fechou? É assim que a gente faz todos. Agora, vamos lá. Medir a temperatura de um líquido com dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, um estudante verificou que ambos davam a mesma indicação em módulo, porém os sinais eram diferentes. Determine a temperatura do líquido. Era o mesmo valor, só que com o sinal trocado, não é isso? Então, determine a temperatura do líquido. Você pode determinar essa temperatura tanto em graus Celsius quanto em graus Fahrenheit, beleza? Como é que você vai fazer? Olha, se é a mesma temperatura e uma temperatura vale X, é porque a outra temperatura vale menos X, certo? Se eles são opostos, né? Se eles são opostos, se uma temperatura vale X, a outra vale menos X. E é assim que vocês vão fazer. Fechou? Então, vocês vão colocar na relação entre Celsius e Fahrenheit, né? Essas temperaturas, elas são iguais. Então, a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí ele falou que a temperatura em Celsius é igual, né, ao oposto da temperatura em Fahrenheit. Então, a temperatura em Celsius é igual ao oposto da temperatura em Fahrenheit. Ou seja, se o Celsius fosse X, o Fahrenheit ia ser menos X. Beleza? E é isso que vocês vão substituir. Então, no lugar da temperatura em Celsius, põe X. No lugar da temperatura Fahrenheit, põe menos X. Elas são opostas. Beleza. Então, vou colocar lá, ó, X sobre 5 é igual a menos X menos 32 dividido por 9. Aí vai ficar 9X é igual a menos 5X menos 5 vezes 32, 160. Aí vai ficar 9x mais 5x é igual a menos 160. Aí vai dar 14, né? 14x é igual a menos 160. Aí vai ficar x é igual a menos 160 dividido por 14. Então, o x vai dar quanto? Menos 160 dividido por 14. Dá 11,42. Vai dar quase Menos. 11,43, né? Menos 11,43. Quer dizer que a temperatura em graus Celsius, que é exatamente igual ao x, é menos
11,43. E a temperatura em Fahrenheit, que é o oposto, é menos o x, menos com menos vai dar mais. Aí vai ser mais 11,43. Aqui graus Celsius e aqui graus Fahrenheit. É isso? Então, essa aqui é a resposta do exercício. A temperatura do líquido é essa. Beleza, galera? Deu para entender? Beleza. Esse livro aqui é bom, mano, nessa parte de temperaturas. Ô, gente, o pessoal aí que tem livro, o meu livro, ele é edição passada. Então, assim, talvez os exercícios não são os mesmos, tá? Ah, de boas. O meu também acho Beleza. que Tá todo mundo também. entendendo, galera? Tá filé? Sim, sim, sim. Então vamos lá. No deserto do Saara, registrou certo dia a temperatura X graus Celsius. Se a escala utilizada tivesse sido a Fahrenheit, a leitura seria 72 unidades mais alta. Determine o valor dessa temperatura. Beleza? 72 unidades mais alta. Ou seja, se a minha temperatura em Celsius é X graus Celsius, a minha temperatura em Fahrenheit vai ser 72 unidades mais alta. O que é 72 a mais que o X? É o X mais 72 graus o quê? Fahrenheit. É 72 a mais do que mediu em Celsius. Então, que temperatura é essa? Usa de novo, né? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Aqui você vai ver por x, aqui x mais 72. Então vai ficar x dividido por 5 é igual a x mais 72 menos 32, né, que eu estou trocando no lugar da temperatura em Fahrenheit, dividido por 9. Aí é melhor fazer 72 menos 32, que vai dar 40, né? Então vai ficar x sobre 5 é igual a x mais 40 sobre 9. Fechou? X mais 40 sobre 9. Aí multiplica cruzado. 9x. Aqui vai fazer distributivo, hein? Toma cuidado com isso aqui, ó. É 5 vezes x mais 40. Fechou? Vai fazer uma distributiva. 9x igual a 5x mais 5 vezes 4, 20, né? Então 200. 9x. Ai, mas por que que você botou lá, tipo, diminuiu lá o 32 e subtraiu? Se ele tava dando parênteses. Ah, eu posso tirar o parênteses aqui, né? X mais 72 menos 32. Eu não tenho que fazer jogo de sinal nem distributivo aqui, né? Eu só faço a propriedade distributiva, ela só aplica na multiplicação e na divisão. Ah, Aqui é brisei só, legal. aqui é só a subtração mesmo, beleza? Então só tira do parênteses e faz 72 menos 32. Beleza? Então aqui vai... Beleza, brisei um pouquinho. Não, tá de boa. Aqui x é igual a 200 dividido por 4. Aí x vai ser igual a 50. Então, ou vai ser 50 graus Celsius, ou vai ser 122 graus Fahrenheit. Beleza? Show? Aham. Deu para entender mesmo? De boas? Olha só. Uma escala arbitrária adota os valores 5 e 365 para os pontos fixos fundamentais, que é o ponto de gelo, que é 0 graus Celsius para água, e o ponto de vapor, que é 100 graus Celsius para água. Determine que indicação nessa escala corresponde a 0 graus Fahrenheit. Então ele quer que eu converta para Fahrenheit, né? Beleza? 0 Fahrenheit corresponde a que temperatura na outra escala? É isso que ele está perguntando, ó. Que temperatura nessa escala corresponde a 0 Fahrenheit? Então, eu vou ter que fazer a escala entre Fahrenheit e a escala arbitrária. Tá bom. A Fahrenheit funciona assim, ó. Temperatura em Fahrenheit. A menor aqui, que corresponde a 0 graus Celsius, é 32 graus Fahrenheit. E a maior, que corresponde a 100 graus Celsius, é a 212
graus Fahrenheit. Isso aqui tem que decorar, que vocês vão utilizar e ele não deu, tá vendo? Ele deu só da outra escala, que é arbitrária, que eu vou chamar de escala X, beleza? Eu vou chamar aqui de escala X. Então, aqui eu vou ter uma temperatura X, a minha menor temperatura, que é de gelo, é 5, e a minha maior temperatura é 365. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer meio menos pé, cabeça menos pé, igual a meio menos pé, cabeça menos pé. Então, ó, TF menos 32, dividido por 212 menos 32. Eu não vou colocar os graus, não. Menos 32 é igual, aí vai ser TX menos 5, e aqui 365 menos 5. Beleza? Meio menos pé, cabeça menos pé. Aí vai ficar TF menos 32 dividido por 180 é igual a TX menos 5 dividido por 360. Se eu dividir embaixo por 180 dos dois lados, o que acontece? Simplifica o 180 daqui com daqui. Aqui eu tenho duas vezes 180. Aqui eu tenho uma vezes 180. Então, multiplicando cruzado, ficaria assim, ó. TX menos 5 é igual a duas vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32. Aí, se eu quisesse achar a temperatura X, que é isso que ele quer, né? Eu vou colocar duas vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32, e esse menos 5 vem para cá, mais 5. Aí ele pergunta assim, ó, se a minha temperatura em Fahrenheit, se a minha temperatura em Fahrenheit é igual a 0 graus Fahrenheit, quanto vai ser a minha temperatura na escala X? Então, vou fazer aqui, ó, Tx é igual a duas vezes 0 menos 32 mais 5. Então, Tx é igual. 2 vezes 0 vai dar 0 mesmo. Mas quanto é 2 vezes menos 32? Vai dar menos 64 mais 5. Então, minha temperatura na escala X vai ser igual a menos 59, né? Graus X aqui. Deu para entender? Deu certinho. Zica esse exercício ou de boas? Tranquilo. Tem que fazer. Esse é o combinado. Agora parece que beleza, tá ok. E depois, na hora de fazer sozinho, olha de novo a resolução, se não entende, né? Vou mandar para vocês isso aqui lá pela internet, tá? Lá pelo WhatsApp. Beleza? Então, ó, Beleza. esse exercício aqui já é melhorzinho já. Não é tão podrinho, não. Então, vamos lá. Agora, exercício 5, ó. Na temperatura do ponto de gelo, um termômetro defeituoso marca menos 0,3 graus Celsius. E na temperatura de ebulição da água, sob pressão normal, 100,2 graus Celsius. Determine qual é a única indicação correta desse termômetro. Sugestão: admita que o termômetro defeituoso crie uma nova escala. Então, você vai ter que usar ele como sendo uma nova escala e vai ter que ver quando que a temperatura nessa escala errada vai ser igual à temperatura da escala Celsius verdadeira. Deu para entender? Quando é que essa temperatura errada vai ser igual à escala Celsius verdadeira. Então, vou até dar um espaço aqui, ó. Vou baixar esse exercício 6. Deixar ele mais para baixo aqui. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, aqui você tem uma escala ruim, né? Tem uma escala ruim, que vai de 0,3 até 102. Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr TZ de temperatura zoada. Eu vou pôr menos 0,3 aqui e 100,2 aqui na parte de cima. Essa aqui é da escala zoada, ó. Temperatura zoada.
Aí da escala Celsius, como é que funciona para a escala Celsius? Para a escala Celsius vai estar aqui, ó. A temperatura em Celsius, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, né? Ele falou que vai ter uma temperatura aqui em que eles vão marcar os dois corretamente, que vai ser tantos graus na escala Celsius e que apesar do defeito, a escala defeituosa vai conseguir marcar também da maneira correta. Ou seja, a temperatura aqui vai ser igual à temperatura lá. Beleza? Tudo bem? Então ele está dizendo que vai ter um momento em que as duas vão marcar a temperatura corretamente. Ou seja, a temperatura na escala Celsius vai bater, vai ser igual com a temperatura da escala zoada. E se eu não sei qual é essa temperatura, eu posso pôr X nos dois, né? Falar que a temperatura em Celsius vai valer X e a temperatura ali que está zoada, né, vai marcar mesmo. É o único lugar onde dá certo, né? Apesar da escala estar errada, só tem essa temperatura que dá certo. Então, vai ser X e X. Tudo bem? Porque é a mesma temperatura. Então, como eu não sei, eu vou pôr X nos dois. Agora, como é que eu faço, né, a relação entre essas duas? Meio menos pé, cabeça menos pé. Então, 100,2. Opa, é meio menos pé primeiro. TZ, né? A temperatura TZ menos 0,3 dividido por 100,2 menos 0,3 é igual a TC menos 0 sobre 100 menos 0. Aí eu vou colocar aqui, ó, temperatura TZ mais 0,3, né? Que menos com menos dá mais, é igual a 100,2 mais 0,3 também. Então, vou pôr logo, vou somar logo, vai dar 100,5. É igual a temperatura em Celsius dividido por 100. Agora, como essas duas, vai ter um momento então em que eles marcam a mesma temperatura. Então, vou substituir aqui, no lugar do TZ e do TC, o mesmo valor que é X para os dois. Tá? Então, vai ficar assim, ó, X mais 0,3 dividido por 100,5 é igual a X sobre 100, né? É o mesmo X nos dois. Aí eu multiplico cruzado. Aí vai ficar 100,5x é igual... Aí faz distributivo, ó, 100 vezes x, 100x. 100 vezes 0,3, 30, né? Duas casinhas. 3, 30. Fechou? Aí vocês vão fazer aqui, ó, 100,5x menos 100x igual a 30. Aí vocês vão ter 0,5x é igual a 30. Então, o x inteiro é o dobro, né? Vai dar 60. Então, quando que eles marcam a temperatura igual? Quando a temperatura for 60 graus Celsius, a temperatura Z aqui, a assoalho, também vai estar marcando 60 graus Celsius. E vai estar marcando exato, tá bom? Da maneira correta. Então, a única temperatura em que essa aqui que está estragada marca correto vai para 60 graus Celsius. Quando for 60 graus Celsius, vai ser 60 graus aqui nessa outra temperatura também. Tá bom? Pera, vai dar... Uai. Ah, tá. Beleza. Aí vai ser tanto 60 graus Celsius quanto 60 graus zoado aqui. Fechou? Deu para entender esse problema? Deu sim, é porque eu tava fazendo aqui a luz. A escala marca errada, né? Só tem uma posição em que as duas batem, que é os 60 graus Celsius. Aí vai estar certo nas duas. O microfone hoje tá bom ou tá meio ruim? Não, tá ótimo, excelente. Tá tranquilo? Aham, Pode passar para o próximo aqui? pode. Pode? Então tá. Então assim que vocês relacionam escalas diferentes, né? Ele pode sugerir uma escala aí para vocês. O gráfico indica como se relacionam as leituras, né, θA e θB, para as temperaturas registradas por dois termômetros graduados respectivamente nas escalas A e B.
Fechou? Então, ó, quando for, né? Quando for aqui menos 5 graus Celsius na escala A escala A é a do Y. Quando for menos 5, vai ser 0 para a escala B. Quando for 10 graus Celsius para a escala 10 graus para a escala A, vão ser 24 graus para a escala B. Né? São dois pontos aqui. A fórmula de conversão entre, né, θ A, temperatura A e a temperatura B vai ser como, né? Sempre a gente tem assim, pessoal, y é igual a x mais b, não é isso? Para a reta, eu não sei se o professor já explicou para vocês, mas esse A pode ser a tangente do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, que está nessa região aqui, fechou? E o B é a intersecção com o eixo X, ou com a intersecção com o eixo Y, né? E esse aqui é o B, ó, então ao menos 5. Beleza? Ou, outra coisa que a gente já comentou também, e a gente já fez juntos, isso aí eu tenho certeza que eu já fiz com vocês, é vocês pegarem pelo menos dois pontos, né? Então, esse ponto aqui, ó, é o 0 para o B e menos 5 para o A. E esse outro ponto aqui é o ponto 24 para o B e 10 para o A. E aí você usar esses dois pontos para tentar achar a equação da reta. Então, vou colocar aqui, ó, 0 e menos 5. Vou substituir nessa aqui, ó, y igual a x mais b. Ou seja, esse cara aqui é o x e esse cara aqui é o y. Então, vai ficar menos 5 igual a A vezes 0, ó, mais B. Como A vezes 0 vai dar 0, eu tenho que B é igual a menos 5. Então, achei o valor do B. Falta achar o valor do A. Então, vou usar o outro ponto, que é o 24 e o 10. Beleza? Então, aqui eu tenho x e y. Então, y é igual a x mais b. Isso aqui a gente já estudou juntos, hein? Então, o y vai valer 10. O A eu não sei quanto vale. O x vai valer 24. E o B eu já sei quanto vale. Vale menos 5. Então, vou colocar aqui, ó, menos 5. Então, eu vou passar esse 5 negativo para o outro lado positivo, ó. 10 mais 5 é igual a 24A. Então, 24A é igual a 15. E o A vai valer 15 dividido por 24. Fechou? Quem está na posição Y? É o θA. Quem está na posição X? É o θB. Então, agora eu vou fazer, ó. Eu fazia assim, né? F de x igual a x mais b. Não é isso? Quem está na posição do y é o θA. Então, a temperatura em A é igual ao A, que vale 15 sobre 24, vezes o x, que está na posição da temperatura B, então, vezes o θB, menos 5, né? Então, a temperatura A é igual a 15 24 avos da temperatura B, menos 5. Essa é a escala entre essas duas temperaturas. Tipo Aí, assim, se a gente fizer por tangente, vai ser 10 dividido por 19, né? por tangente, É. aí você pode pegar esse triângulo aqui, ó. Então, do 10 até o menos 5, a gente tem 15. E do 0 até aqui, a gente tem 24. Aí, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, ó. Então, a Ah, eu tangente... raciocinei só com o de cima. Não, porque eu não sei quem é esse ponto aqui, ó. Então, não posso fazer. Esse θ aqui vai ser 15 dividido por 24, né? A tangente do θ é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, fica 15 sobre 24, que é o A. Tá aqui, ó, 15 sobre 24. E o B? O B é a intersecção com o eixo Y. Então, vem direto, entendeu? Essa aqui vem direto. Por isso que eu poderia escrever, ó, Y, né? Esse A aqui como sendo a tangente do θ e esse B como sendo a intersecção com o eixo Y. É mais fácil de fazer, né, galera? Beleza? Faz a tangente do triângulo aqui, acha o A, e o B é onde cruza o eixo Y, que é no menos 5. Fechou? No final dá na mesma, né? E aí, Não, é porque
Tava dando diferença quando eu dividia. Agora eu vi que eu fiz errado. Não tá de boa. Ó, eu vou separar esses aqui. Agora a letra B, ele pergunta o quê? A indicação do termômetro graduado na escala A, quando registra 96B, né? Aí, no lugar do B, eu ponho 96 e faço a conta. A indicação do termômetro graduado na escala B, quando A registra 0 graus. Então, vou colocar 0 no lugar da temperatura A aqui. E a temperatura em que coincidem as leituras. Quando coincide, é porque eles têm a mesma leitura. Então, na letra D, eu vou colocar aqui, ó, a mesma temperatura. Eu estou colocando x, né? Então, x igual a 15 sobre 24 vezes x aqui também, menos 5, né? Se você não quer colocar x, quer dizer, quer pôr T de temperatura, pode pôr também, né? A temperatura T aqui é igual a 15 24 vezes T menos 5. Tá bom? É isso, galera. Agora o resto é só fazer continha aí. Então tá, eu vou terminar agora, que daqui a pouquinho tem outra turma, tá, galera? Beleza? Beleza. Rapidão. Na B é só substituir o 96 no B, né? 96 aqui no teta B. Mas aí vai ficar com duas incógnitas, não? Não, vai ficar só com teta A. O teta B vai ser 96. Mas e o X? E x. Uai, é A vezes X. Oi? É A vezes X. Não, o A aqui virou 15 sobre 24. E o x é a Sim. temperatura em B. Fechou? Ah, tá. Tá? Essa aqui é a fórmula a tradicional, né? Essa aqui é adaptada para a nossa realidade. A temperatura em A, na verdade, é que essa anotação aqui foi um pouco diferente, né? Na verdade, a gente estava usando tipo assim, ó. A temperatura em A é igual a 15 sobre 24 vezes a temperatura em B menos 5. Lembrando que primeiro eu resolvo essa parte aqui, ó, depois que eu subtrair o 5, ó. Primeiro é a multiplicação, depois é a subtração. Então, por exemplo, se ele falou que a temperatura em B é 96 e ele quer saber a temperatura A, eu vou assim, ó, temperatura A é igual a 15 sobre 24 vezes 96 menos 5. Então, essa temperatura é 4 vezes 4 é 16, não é? Então, 96 é 4 vezes maior que 24. Então, aqui, na verdade, vai ficar 15 vezes 4 menos 5. Aí, 15 vezes 4 é 60. Então, vai ficar 60 menos 5. Então, quer dizer que essa temperatura A vai dar 55 graus A, né? Se a B for 96, é porque a A é 55 graus. Essa aqui seria a letra B, né? Essa aqui seria a letra A. Deu para entender a ideia? Não, agora entendi. Aham. Fechou? Essa aqui é a temperatura A, essa aqui é a temperatura B. Eu substituo o B, Beleza. acho A. Substituo A, acho B. Valeu, professor. Beleza. Obrigado. Um abraço para Falou. vocês. O senhor também. Beleza, valeu, Falou. professor. Valeu. Um abração. Valeu, professor. Valeu, meu velho. Obrigado.